Você se lembra daquele pequeno ovo de plástico que você carregava para todos os lugares? Aquele aparelhinho que apitava no meio da aula, te fazendo entrar em pânico? Se você viveu os anos 90, sabe exatamente do que eu estou falando. Era mais que um brinquedo. Era uma responsabilidade, uma vida digital que dependia inteiramente de você. Hoje, vamos viajar no tempo e relembrar a febre mundial dos Tamagotchis. Os bichinhos virtuais que conquistaram corações, esvaziaram bolsos e causaram um verdadeiro caos nas escolas do mundo todo. Se essa memória já te trouxe um sorriso no rosto ou um aperto no coração, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, porque a nossa máquina do tempo está prestes a decolar e você não vai querer ficar de fora. Tudo começou em 1996, no Japão. A Bandai, uma gigante dos brinquedos, lançou algo que ninguém nunca tinha visto antes. Um pequeno chaveiro em formato de ovo, com uma tela de cristal líquido bem simples e 3 botões. A premissa era genial e viciante. Cuidar de uma criaturinha alienígena, desde o nascimento até a fase adulta. Você precisava alimentar, dar banho, brincar, limpar a sujeira e até dar remédio quando ela ficava doente. Cada bip era um chamado, uma necessidade urgente do seu novo amigo virtual. O sucesso foi instantâneo e avassalador. Em pouco tempo, o Japão estava completamente rendido aos Tamagotchis. As lojas não davam conta da demanda. Filas gigantescas se formavam e os preços no mercado paralelo dispararam. Era uma loucura. As crianças, e até muitos adultos, estavam obcecadas. A conexão emocional era real. Ver seu bichinho crescer, evoluir para diferentes formas dependendo de como você cuidava, criava um laço genuíno. E a morte do Tamagotchi era um pequeno trauma. Ver aquele anjinho subindo na tela era de partir o coração de qualquer criança. Não demorou para que essa febre atravessasse o oceano e chegasse ao resto do mundo, incluindo o Brasil. Aqui, a história se repetiu. Quem não se lembra de implorar para os pais por um Tamagotchi? Ou de ver aquele amigo sortudo que tinha um e ficava todo mundo em volta, querendo apertar um botãozinho? Existiam os originais, da Bandai, que eram mais caros, e uma infinidade de imitações. Os famosos bichinhos virtuais, com dinossauros, cachorrinhos, gatinhos. A variedade era enorme, mas a mecânica era a mesma. Cuidar ou morrer. Essa necessidade de atenção constante, porém, começou a gerar um problema sério. Os Tamagotchis não tinham botão de pausa. Eles precisavam de cuidados 24 horas, por dia, 7 dias por semana. E onde as crianças passam a maior parte do dia? Na escola. Foi aí que o caos começou. O som dos bips se tornou a trilha sonora indesejada das salas de aula. Professores interrompidos, alunos distraídos tentando alimentar seus bichinhos debaixo da carteira. A concentração ia para o espaço. Imagina você, tentando entender uma equação de matemática. E de repente, bip, 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 seu bichinho estava com fome. E a fome dele era mais importante que o teorema de Pitágoras. As escolas não tiveram outra escolha a não ser tomar uma atitude. Proibições começaram a surgir em todos os lugares. Cartazes de proibido Tamagotchis se tornaram comuns nos corredores. Quem fosse pego com um brinquedo na aula, tinha ele confiscado. E aí vinha o desespero. Deixar seu Tamagotchi na diretoria era uma sentença de morte. Muitas crianças chegavam em casa no fim do dia e encontravam a triste cena do anjinho na tela. Era o fim. Algumas crianças até desenvolviam estratégias. Deixavam o bichinho com a mãe em casa, com uma lista de instruções de horários para alimentar e brincar. Outras, mais desesperadas, chegavam a fingir que estavam doentes só para ficar em casa e garantir a sobrevivência do seu companheiro digital. A situação ficou tão séria que psicólogos e pedagogos começaram a debater o impacto do brinquedo no desenvolvimento infantil. Alguns diziam que ensinava responsabilidade, enquanto outros alertavam para a ansiedade e o estresse gerados pela necessidade de cuidado constante. O Tamagotchi não foi apenas um brinquedo. Ele foi um fenômeno cultural que marcou uma geração. Ele foi o precursor de muitas coisas que vemos hoje. Pense nos jogos de simulação de vida, nos pets virtuais em aplicativos de celular, até mesmo na forma como interagimos com a tecnologia e criamos laços com entidades digitais. Aquele pequeno ovo de plástico nos ensinou, de uma forma muito simples, sobre vida, morte, responsabilidade e as consequências das nossas ações. Com o tempo, a febre diminuiu. Novos brinquedos, videogames mais avançados e eventualmente a internet e os smartphones tomaram o lugar do Tamagotchi. Mas a memória ficou... A Bandai, percebendo essa nostalgia,
continuou lançando novas versões ao longo dos anos, com telas coloridas, conectividade e até aplicativos para celular. Mas para quem viveu o auge nos anos 90, nada substitui a magia daqueles 3 botões e daquela tela pixelada em preto e branco. Aquela era uma época mais simples, onde a nossa maior preocupação era manter um punhado de pixels vivo e feliz. O Tamagotchi nos conectou de uma forma única. Era comum chegar na escola e a primeira pergunta ser: "E o seu Tamagotchi? Como está?" A gente comparava as evoluções, trocava dicas de cuidado, lamentava junto às perdas. Ele criou uma comunidade. E você? Qual era o seu bichinho virtual? Você teve um Tamagotchi original ou uma daquelas imitações? Qual foi a maior loucura que você fez para manter o seu vivo? Deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar essas histórias e relembrar juntos essa época incrível. Ler os relatos de vocês é a melhor parte de fazer esses vídeos. O Tamagotchi foi muito mais que um brinquedo. Foi um teste de responsabilidade, uma fonte de alegria, de ansiedade e, para muitos, a primeira experiência com o luto. Ele nos ensinou que cuidar de algo, mesmo que virtual, exige tempo, dedicação e amor. E essa é uma lição que a gente leva para a vida toda. Então, da próxima vez que você vir um daqueles ovinhos de plástico, lembre-se da revolução que ele causou. Lembre-se das aulas interrompidas, dos amigos reunidos no recreio e da emoção genuína de ver seu pequeno amigo digital crescer feliz e saudável por sua causa. Obrigado por assistir e por embarcar nessa viagem nostálgica comigo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.